A vida é sempre a mesma para todos. Rede de ilusões e desenganos. O quadro é único, a moldura é que é diferente. Flor Bela Espanca. Bom dia, boa quarta-feira para você, ouvinte da Evangelizar, a Rádio Católica da Família Brasileira. Bom dia para você, sintonizado em AM 1430, AM 1060. Bom dia para você que está nas antenas parabólicas ou você em todo o Brasil exterior pelo site padrereginaldomanzotti.org.br e aplicativo Evangelizar é Preciso. Bom dia, Marcos Aurélio na operação de áudio do programa. Eu sou Juliana Sartori e fico com você até às 10 da manhã no programa Diálogo, combatendo a injustiça e anunciando a esperança. E hoje é quarta-feira, dia 23 de janeiro de 2018, acerte o seu relógio, agora 9h02. E quem tem filho em idade escolar já sabe que estamos aí no finalzinho do período de férias. Daqui a alguns dias, muitas escolas voltam a receber os pequenos, ou seja, um tempo de adaptação para quem está trocando de escola, para quem está iniciando uma nova etapa de ensino e também para aqueles que têm dificuldade em voltar à rotina escolar. Para falar sobre esse período de adaptação, quem vai estar aqui no programa Diálogo de hoje é a pedagoga Milena Fiuza, ela é gerente pedagógica do Sistema Positivo de Ensino, tem formação em Pedagogia, Direito e também é mestre em Administração. Professora Milena, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito bom recebê-la hoje, falar nesse momento tão importante da gente se preparar aí para voltar às aulas, né? Que é muito mais do que apenas deixar a criança ali na porta de entrada da escola, certo? Com certeza, esse momento de retornar às aulas, ainda que seja, que você não esteja mudando de escola, que seja assim, normal, né? Que esteja voltando, é um momento difícil para todo mundo. Sim. Porque você passou um período longe. Então é a hora que todo mundo tem que restabelecer os vínculos. Porque você ficou um pouquinho distante dos colegas, ficou distante dos professores. Então, se é uma vida normal, você em uma semana, um mês, você está normal, já está com os vínculos restabelecidos. Certo. Imagina para quem está mudando de escola, para quem está mudando de turno, para quem está começando ou mudou de cidade. Então isso tem aí um ingrediente mais difícil ainda, que vale os pais, os responsáveis, ficar atento. Tá certo. Você que está nos ouvindo, então já sabe, deve participar aqui com a gente. Você pode enviar perguntas, comentários, tirar suas dúvidas aqui pelo nosso telefone 41-3221-6070 ou também pelo nosso WhatsApp, que é o 41988911060. Milena, mudar de escola é uma das situações mais desafiadoras que uma criança ou um adolescente então pode encontrar, é verdade isso? Pode, é sim, com certeza. Mudar de escola, veja, se pensa em um adulto, né? Quando muda de emprego, quando muda de cidade, enfim, é desafiador, porque você tem que aí encontrar novas pessoas, encontrar novos ambientes. Um adulto fazer isso já é difícil, imagine uma criança. Certo. Isso é difícil. Então, assim, os adultos que fazem essas escolhas, então não são as crianças, porque geralmente é o adulto, é por causa do adulto que isso está acontecendo, né? Não é a criança que decidiu lá que vai mudar de escola. Muito bem. Então é o adulto que precisa pensar e organizar isso para a criança. Quando tem tempo, porque às vezes acontece muito de repente, então é uma situação que acontece de repente e aí não tem tempo para planejar isso. Mas quando tem tempo, vale pensar como é que vai ser isso. Conhecer a escola antes, ir com o filho, ir com a filha, adolescente ou a criança menor, fazer com que ele conheça o espaço, fazer com que ele vá se adaptando aos poucos, para que não seja aquela surpresa quando ele chegue lá. E já ir antecipando o que vai acontecer. Olha, você no começo vai ficar um pouco perdido, né? Você vai encontrar um pouco mais de dificuldade. Veja, você não está deixando os amigos para trás, você vai manter vínculos. Hoje, antes era um pouquinho mais difícil, né? Você deixava mais os amigos para trás, porque você não tinha essa possibilidade de interagir com os amigos como a gente tem hoje. Hoje tem rede social, hoje a gente consegue ainda manter o vínculo que a gente tem com os amigos. Então a primeira coisa é dizer, veja, você não vai deixar os amigos que você tem da escola, porque tem esse primeiro desafio. Os nossos filhos, enfim, não querem deixar os colegas que têm atualmente. Então a primeira questão é essa, olha, você não está abandonando. Então você vai, na verdade,
necessário fazer mais amigos. Essa é a primeira questão, né? Então, você vai fazer mais amigos. E aí, mostrar para eles, então, que vão ser novos, que vão ser diferentes. E dizer, sim, que tem desafios, né? Que é uma escolha, enfim, e por que dessas escolhas. Porque, às vezes, eles não entendem, mas por que a gente tem que mudar? Por que a gente não pode ficar onde a gente está? E mostrar isso. Então, a primeira situação, assim, mostrar o ambiente. Para não ser uma surpresa. Porque muitas vezes a gente vai lá no primeiro dia. Ah, não, mas eu vou com meu filho no primeiro dia. Eu vou com ele lá no primeiro dia. Mas o primeiro dia você deixou ele na porta. Deixou ele na porta e foi embora. E aí ele com aquela imensidão. E as crianças, e mesmo os adolescentes, se perdem muitas vezes dentro da própria escola. Claro. A gente acha que não, mas dentro da própria escola, num ambiente que não conhece, você não sabe às vezes nem onde é o banheiro. Então, se é uma criança um pouco mais tímida, ela não vai ao banheiro durante o período inteiro porque ela tem vergonha de perguntar onde é. Alguém, então, se é um ambiente que você não conhece, e aí isso acontece quando você muda de escola, e não é nem só de mudar de cidade, mas, por exemplo, se tem a escola oferece só até o 5º ano, o ensino fundamental 1, e você precisa ir para o ensino fundamental 2 e tem que mudar de escola, só de você mudar de escola, você já não conhece aquela estrutura. E muitas vezes ela é maior. Normalmente, sim. Você sai de uma menor para uma maior. Para uma maior. E aí essa maior já... A natureza dela já deixa a coisa maior, né? Já deixa ela... Porque você no 6º ano é o menor de todos. Então você está numa estrutura muito maior. Isso já é grandioso, porque tem uma quadra maior, já é tudo grande. Então só isso já te assusta. Precisa então, sim, que o pai conduza isso, que a mãe conduza, que o responsável, né? Seja o avô, a avó, enfim, quem está ali acompanhando o aluno, o adulto responsável, que nem sempre é o pai e a mãe, mas é o adulto que está ali perto, mostre, vá junto, que seja, se não fez até hoje, né, porque não teve tempo, mas aí as aulas estão se aproximando, que vá agora. Né, que vale 3 dias antes, 2 dias, mas que não seja no dia da aula, porque o dia do primeiro dia é uma confusão, é todo mundo chegando junto, é aquela confusão, e não adianta querer entrar junto. Sim, claro. Porque às vezes as escolas até nem deixam, porque é tanta gente dentro da escola, que aí mais o pai, a mãe e todo mundo junto tumultua. Mas antecipadamente não tem problema. Antecipadamente as escolas permitem que isso aconteça. Vai lá, mostra o ambiente, olha aqui, ó, aqui é o lugar onde você vai fazer o lanche, aqui é o lugar onde você vai comprar o lanche, porque às vezes tem que comprar quando você está, né, quando vai para o Fundamental 2. Às vezes sai de uma escola que oferecia e agora muda todo o esquema. Muito bem, então né? Tem isso também, escola que, por exemplo, forneceu lanche o dia todo, e aí comia na própria escola, enfim, e aí agora tem que levar o seu próprio lanche, ou então comprar o lanche na escola, e se perdem com isso também, não sabem nem como fazer e tudo mais. Então isso também a gente precisa explicar para os filhos, né, como é que isso vai acontecer. E claro, vai explicar uma, vai explicar 2, vai explicar 3, porque também não é de uma vez só que ele vai entender tudo e vai fazer já bem feito na primeira semana. Vai ficar perdido, inclusive, na primeira semana. Sim, sem dúvida. E é normal, então, que nesse período aí, que eles já estão se preparando, que eles fiquem um pouco mais ansiosos, agitados, até mesmo irritados, né? E muito inseguros, claro, né? Então é comum e os pais devem ficar atentos aí também a essas emoções nesse período, né? Com certeza. Agora, esse período que antecede aí a volta às aulas, primeiro não dá para fazer o terrorismo do está chegando as aulas. Não dá, acabaram as férias agora, porque aí tem gente que também acaba as férias um mês antes. 15 dias antes já acabou as férias, porque você fica fazendo o terrorismo do acabou as férias e agora não, né? Então, assim, aproveita as férias até o tanto que tem que aproveitar, claro. Né? Então, não é assim, acabaram as férias e agora só pensa, não. Mas também não deixa para acabar as férias 2 dias antes. No domingo à noite, né? Exato, porque o que acontece? O sono, por exemplo, tem que entrar no ritmo. Então não adianta querer colocar o sono um dia antes, porque claro que no dia seguinte vai estar acabado. Nas férias fica mais tranquilo, você fica mais conivente com o horário de dormir, né? Você fica ali, deixa mais solto, enfim, e com as próprias rotinas de comida, você fica mais, deixa mais solto, come a hora que quer, enfim, e até por isso, porque tem que ter característica de férias. Claro, né? Então, uma semana antes, vale sim começar com a rotina um pouco mais organizada, de como vai ser perto daquilo que vai ser a escola. Então a gente vai se organizando com o horário de dormir, com o horário do sono, com o horário da alimentação, já se organizando naquele período parecido com o que ele vai ter na escola. Muito bem, ainda com cara de férias, mas já mais ou menos se organizando. A gente já começa com isso. Sem fazer o terrorismo da escola, porque
inclusive quando vai mudar, por exemplo, do Fundamental 1 para o 2, quando vai lá do 5º ano para o 6º ano, o que os pais costumam fazer? Agora é sério. Uhum. Agora você vai ver o que é. Essa frase é horrorosa, assim? Né? Agora é sério. Agora você vai ver o que é a escola. Uhum. Agora você vai ver, porque antes estava fácil. Agora você vai ver. Pense o menino, que antes não estava fácil, estava puxado para ele, né? Sim, o 5º ano não tem nada de fácil, o Fundamental 1 não tem nada de fácil. Sim. Se ele pensa ele que já estava nada fácil, vai para o 6º ano, que já é assustador, essa transição já não é fácil, e ainda a gente fica falando para ele que agora ele vai ver o que... Aí não tem conversa, não tem transição que fique boa o suficiente, porque ele já vai apavorado. Então não precisa fazer nada disso, já é assustador o suficiente, pai, né? Não precisa fazer isso. A escola já dá conta de ter essa, né, por trás dela, essa dinâmica de mudança de vários professores, de várias disciplinas, que ela já assusta o suficiente. Então, a gente lá dentro da escola tenta se organizar bastante para que isso seja, essa mudança seja o menos drástica possível. Né? A escola tem, e ela se organiza para isso, ela se organiza para que essa transição não seja tão grande. Certo. Então, não precisa o terrorismo, precisa a organização, né? Precisa a rotina, sim, mas não precisa, né, terrorismo. Tá certo, tá certo. A gente está conversando aqui no programa Diálogo, hoje com a pedagoga Milena Fiuza. Estamos falando sobre adaptação no início do período escolar, já que estamos aí no fim das férias, para que os pais possam aí se organizar para ajudar os filhos a passarem por esse período aí, que tem algumas dificuldades, mas que possam fazer isso com mais tranquilidade. Você pode e deve participar do programa de hoje aqui pelo telefone 41-3221-6070. Mande a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que é o 419-8891-1060. Se você tem filhos em período escolar, então aproveite para participar aqui com a gente, tira suas dúvidas. A gente faz um intervalo rápido, voltamos já. Em Curitiba, você tem um lugar certo para se hospedar. Grupo Lancaster Hotel Savoy, a meia quadra do Santuário de Guadalupe. E Hotel Lancaster, 4 estrelas a 1 quadra da Rua das Flores. Central de Reservas, 041-3301-8953. Acesse hotellancaster.com.br e savoycuritiba.com.br. Grupo Lancaster, na região central de Curitiba. Hotel Lancaster e Hotel Savoy. Reservas pelo 041-3301-8953. E agora vamos falar com a Mara sobre o Progemex. Você liga 3376-9696. O Progemex é para o aparelho respiratório, né, Mara? Bom dia para você. Bom dia para você também, Juliana, para você que está sempre pegando gripe, a imunidade é baixa, para aquela mamãe que não deixa a criança à vontade, quando vê a criança brincando na água ou abrindo a geladeira, mesmo com todo esse calor, está sempre ali preocupada, porque a criança está sempre doente, sempre pegando gripe, e depois da gripe vem crises de asma e de bronquites. Para você que sofre com rinites, com sinusites, por causa dessa época aí, muito ar-condicionado, ventilador, então faça um tratamento com o Progemex. Para você que tem pneumonias, também encontre a solução aí com o Progemex, porque ele é feito do puro mel. O mel tem poder de limpar, expectorar e proteger. A própolis em pó age aí na cura, porque é um rico antibiótico natural, e a bromelina é um broncodilatador, um anti-inflamatório. Saúde para toda a sua família, do neném ao idoso, gestantes e os fumantes. Então, esse pigarro, essa tosse, vamos limpar tudo isso, vamos respirar melhor. Essa é a proposta do Progemex. Hoje, na compra de 4 Progemex, tem desconto, tem ômega 3 para 2 meses de presente, paga no cartão parcelado. Vamos viver melhor. Progemex, 33769696, 33769696. Grande abraço, bom dia, tchau, tchau, Ju.
Obrigada, Mara. Ouvinte Evangelizar, então pode ligar no 33769696. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Evangelizar, a Rádio Católica da Família Brasileira. Agora um recado importante, porque nesta semana estamos comemorando o Dia do Aposentado. Sabia disso? Por este motivo tão especial, a Oral Sim Implantes está mobilizada com a missão de tornar realidade para você que é aposentado o tão sonhado tratamento com implantes dentários. Você que ainda sofre com uma dentadura ou ponte móvel, ainda sofre com a falta dos dentes, chega desse sofrimento. É só ligar no telefone 0800 033 3340 e agendar a sua avaliação sem custo, sem compromisso. Eu vou repetir, 0800 033 3340. Você que é aposentado, preste bem atenção no que eu vou falar para você. Tenha uma atitude diferente em 2019. Você precisa fazer deste ano o melhor ano da sua vida. Ligue 0800 033 3340 e volte a sorrir de verdade. Em Curitiba, a campanha válida apenas nas unidades Champanhar, Boqueirão e Água Verde. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. 7º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso. Confirmado dias 6 e 7 de abril. Faça a inscrição agora. 41 3221 6060. Qualidade, conforto e preço justo são sinônimos dos produtos fabricados pela Refran Espumas e Bordados. A Refran é uma empresa que fabrica e vende vários produtos de enxovais para a sua casa, produtos de ótima qualidade com preço justo. Cobre leito, que também é conhecido como colcha para camas em várias estampas e medidas, travesseiros e almofadas em diversos tamanhos e modelos, mantas, cobertores e muito mais em linha de enxovais. E não para por aí, a Refran também fornece uma grande linha para você, trabalhador da linha de espumas e bordados com enchimentos em fibra siliconizada, que serve para encher bichinhos de pelúcia, travesseiros, almofadas, fibra em manta, que serve para estofar, matelacê, que são os bordados industriais para colchões, colchas e jaquetas, espumas de várias densidades e muito mais. A Refran trabalha no atacado e varejo, confira. Produtos de primeira linha a um custo especial é só na Refran Espumas e Bordados. Na Refran você está em casa, Rua Anne Frank, número 4826, no Boqueirão. Acesse refranbordados.com.br ou ligue 3408-0576. O mundo se modifica a cada minuto. O rádio é a melhor companhia. Você está ouvindo Diálogo. Em cada rostinho tão lindo de uma criança brincar, nos parques da minha cidade, no pátio de um grupo escolar. Muito bom dia para você que sintoniza aqui a Evangelizar, a Rádio Católica da Família Brasileira, agora 9h19. O nosso operador de áudio, Marcos Aurélio, aqui empolgadíssimo com o programa de hoje. Estamos falando aqui das crianças que estão retornando em breve às escolas, ou seja, adaptação aí no início de período escolar, como lidar com esse período que para as crianças e adolescentes, é claro, é uma fase de transição e merece alguns cuidados da família. Você deve participar aqui com a gente pelo telefone 41-3221-6070 e também pelo nosso WhatsApp, que é o 419-8891-1060. Quem está aqui comigo no estúdio é a pedagoga Milena Fiuza. E eu preciso contar para vocês, gente, a Milena, ela foi minha colega de escola. A gente se descobriu aqui no estúdio conversando. Nossa, te conheço de algum lugar, de onde é? Gente, a gente justamente falando de escola, fomos então colegas aí no ensino fundamental, né, Milena? É verdade. Escola Imaculada Conceição, ali das Freiras do Sagrado, agora é Rede Sagrado, que chama ali no bairro de Santa Felicidade. Olha só que interessante, né? E estamos aqui nos bastidores relembrando momentos aí da nossa infância. Para ver como a escola é importante. Como marca a nossa vida, né? Escola, então assim, embora tenha esses... E é isso, né? A escola faz isso, tem essa característica mesmo, né? De você passa esses... Porque todo mundo, quando lembra de retornar para a escola, tem um friozinho na barriga, não tem? Tem, assim, aquele friozinho de voltar, aquela insegurança, de mudar de período, de mudar de professor, enfim. Mas aí você pensa, e aí adulto, você encontra as pessoas depois de um período e você
percebe que toda a tua trajetória é baseada em encontros escolares. Sim, é isso, sem né? dúvida. Se acadêmicos depois, enfim, mas você sempre se baseia nas relações, muitas vezes afetivas, amorosas, com quem você casou, com quem você... Mas não é assim? Você teve alguma relação, enfim, escolar. Ou seja, como é importante esse período, muito né? importante. E nós da escola, que fazemos escola, a gente se preocupa com isso. Dela não ser um espaço apenas acadêmico, né? Apenas de conteúdo, porque ele precisa ser um espaço social e de relação mesmo. E isso tem que ser valorizado dentro da escola. Por isso que quando as crianças estão vindo nesse momento, esse dia, as professoras, os professores se preocupam com o primeiro dia de escola. O primeiro dia... tem um planejamento especial e particular de como é que eu vou receber o meu aluno no primeiro dia. Pode ser o professor mais experiente, ele pode ter lá 30 anos de cadeira. Ele vai se preocupar com o primeiro dia, porque ele sabe que o primeiro dia é super importante. Porque ele sabe que os alunos estão vindo ali e que ele pode dar aula e os alunos podem ser conhecidos dele. Ser aqueles alunos que já estão lá há muito tempo, mas é o primeiro dia daquela fase. Ou seja, o friozinho na barriga não vale só para os alunos, mas para os professores. Tranquilamente. Também. Os professores sempre têm um friozinho sim na barriga, porque eles não sabem como é que aquela turma vai se comportar naquele ano, daquela forma. Naquele jeito, porque os alunos também voltam diferentes. De meses, eles mudam. E aí, juntos também, no coletivo, os alunos são diferentes. É verdade, né? Tem tudo isso. Deixa eu aproveitar só para deixar aqui um recado para o pessoal que manda mensagem para a gente no nosso WhatsApp. A Patrícia, que é de Terra Nova, Pernambuco. Um grande beijo para você, Patrícia, sempre sintonizada aqui com a gente. Temos também aqui o casal Emanuel e Nayara, lá de Canindé do Ceará. Todos os dias aqui sintonizados na Evangelizar. E temos também o Luiz, que é aqui da região metropolitana de Curitiba, que faz a seguinte pergunta. E para os adolescentes que estão finalizando aí o ensino fundamental, indo para o ensino médio, tem alguma recomendação especial para diminuir um pouco essa ansiedade nesse período? Pronto, os adolescentes, a gente sempre tem a ideia de que já estão grandes, né? Então, assim, adolescente já se vira. Não, adolescentes, eles já sabem se virar sozinhos. Engano nosso. Adolescente precisa, sim, do nosso olhar, do nosso cuidado. Cada fase, cada passagem tem uma característica. Cada passagem tem uma característica. E a do ensino médio, quando a gente muda lá do fundamental para o ensino médio, ele sofre uma pressão, os adolescentes sofrem a pressão do ter que escolher alguma coisa. Então, quando eu estou passando do fundamental para o ensino médio, ele começa a sofrer a pressão do que eu vou ser. Já tem que escolher. Tá lá passando para o primeiro ano, ele já sofre aquela pressão do que vai escolher para fazer no vestibular, o que vai escolher no Enem, o que é que vai ter, o que é que vai ser, enfim, o que é que profissão escolher. Então, a grande recomendação é diminuir essa pressão, pelo menos no início, pelo menos no primeiro dia, porque não vai ser no primeiro dia que ele vai escolher. Claro. Não vai ser nesse retorno. Então, pelo menos deixar ele se organizar. Adolescente tem a preocupação de ser aceito. Então, quando ele está lá do fundamental para o ensino médio, a preocupação no primeiro dia de aula, na primeira semana, é aceitação. Então, ele vai para a escola preocupado em os outros aceitarem ele. Então, pode ser a mesma turma, pode ser... Então, imagine, ele está ali na mesma escola, ele já conhece os amigos, então ele já vai para os mesmos amigos que ele já tem, enfim. Imagina o adolescente que mudou de escola. Pensa bem, ele chegando numa escola diferente. Ele vai se preocupar em ser aceito naquele lugar. Então, ele vai ter que, primeiro, que as pessoas conheçam quem ele é. Ele vai, então, e aí, dependendo da característica de cada adolescente, vai ser de um jeito. Se é aquele mais extrovertido, então ele vai tentar se enturmar, fazer piada, enfim. Se é aquele menos, pensa, ele vai ficar ali por um tempo na dele e tal. E a gente vai ter que conversar com ambos e fazer as mesmas perguntas que a gente faz para os menores. E aí, como é que foi? Seu dia? Com as mesmas respostas. Foi legal? Foi bom? Foi. Gente, eles continuam respondendo a mesma coisa. Do mesmo jeito, da mesma forma. É sempre... Mas a gente não desiste. Não desiste, minha gente. Continua lá. Fez algum amigo?
Não, sim, porque é sempre isso. Mas não desistam. E aí, nos adolescentes, vale mais a gente olhar as reações, né? Se tá muito triste, se volta feliz, volta empolgado, volta eufórico, opa, tem uma coisa legal, fez alguma coisa bacana, enfim. Se não, se tá muito... Há também, e aí a gente tem uma grande concorrência com os meios tecnológicos, né? Porque eles mais ficam uma barreira, né? Muito, né? Focados nisso, então a gente não sabe muito bem se ele está lá no meio tecnológico com os novos amigos dessa escola, ou se está apegado aos antigos, ou se... Então vale também manter contato com os amigos antigos, os pais, e aí perguntar, veja, olha, ele falou alguma coisa da escola nova? Sim. Ele, né, sabe, se a gente tem essa proximidade com os amigos, falou alguma coisa da escola, como é que você está sentindo? Será que ele está gostando? Enfim, se a gente não tem tanta proximidade com os filhos, é melhor ter a proximidade, é melhor ter laço estreito. Mas se não tem, tentar achar outro caminho. Pense que sim, a gente precisa estar atento, porque o aluno, o adolescente especialmente, mudou de turno, mudou de escola, mudou que seja de turma. Às vezes estava numa turma, trocou de sala, foi para outra que já não é da turma dele. Já é um mundo diferente. Pronto, já mudou completamente. Só vai encontrar os amigos no recreio. Sim. A parte que ele está sozinho, ele vai estar ali, tentando ser aceito, e aí nesse momento ele pode ou pender para o lado de fazer algazarra, indisciplinado, enfim, ou se fechar em si e tal. Então tem essa característica, né? Cada fase tem a sua, e do adolescente vai ser essa. E também, quando vai passando um pouquinho mais do tempo, ele vai ter que fazer essas suas escolhas. E aí a gente tem que tomar um cuidado para não apressar isso muito, que cada vez a gente está querendo apressar mais, né? Sim. A gente tem lá na escola, os pais vão matricular os filhos na educação infantil e já querem que eles se preparar para o Enem. É um negócio insano, né? O pai vem lá perguntando... Não, então uma necessidade de alfabetizar o quanto antes, não sei porquê também, isso é uma coisa, né? O tempo todo. Sim, né? E a gente se acalmem, respirem, deixa a criança respirar. E sim, claro que a gente faz tudo isso. A gente alfabetiza, a gente prepara para o Enem, as escolas fazem essas coisas no seu tempo. No seu tempo, né? No seu tempo, como calma. É difícil respeitar o tempo, né? Vai alfabetizar depois que ele amarrar o tênis. Sim. Né? Depois que ele parar em pé sozinho, que ele não der na quina, né? Que ele não se bater. Calma, se acalme, vamos fazer as coisas certas. E ao mesmo tempo, lá na adolescência, a gente também tem que estimular essa autonomia, tem que estimular ele se perceber, enfim, e que nesse retorno à escola agora, alguns ficam muito eufóricos, porque também tem o outro lado, né? Tem os adolescentes adoram. São as primeiras paixões. Podem não gostar, né, de ficar na sala de aula, né? Podem não gostar de fazer a tarefa, de estudar, mas gostam da escola. Claro. Né? Adoram a escola, tanto que quando acaba, voltam para a escola, né? Sim. Quando acaba a escola, quando acaba lá o período de aulas, o que eles fazem? Ficam na escola. A gente tem que mandar eles embora. Sim, sim. Hoje não tem aula. Porque essa é a melhor parte, né? É o recreio, depois do sinal, o sinal da saída, né? Os que alunos gostam da escola. Podem talvez não gostar de ficar dentro da sala, mas gostam da escola, né? Ou seja, aproveitar esse ambiente para fazer o que é necessário realmente. Milena, vamos fazer mais um intervalo rápido aqui no programa Diálogo. Agora estamos no horário de 9h29, daqui a pouquinho conversamos mais um pouco sobre esse período de adaptação, que é o período escolar, que já vai começar, finalzinho das férias, então as famílias estão se preparando para ajudar os filhos. Já tem muita pergunta aqui no nosso WhatsApp que eu vou aproveitar então para falar no próximo bloco. Participe aqui com a gente, WhatsApp 419-8891-1060, volto já. Pessoal, aqui quem fala é Denilson Show. Tem vezes que os sonhos não saem da nossa cabeça, não é mesmo? Aquela viagem que tanto planejamos, a reforma da casa, uma área de festa para receber os amigos, o carro dos sonhos lindão na garagem. Se com você também é assim, se seus planos e sonhos não saem da sua cabeça, conte com o crédito da Cressol para realizá-los. Cressol, crédito para pequenos e grandes sonhos. Crédito Cressol. Evangelizar, a Rádio Católica da Família Brasileira.
O que é bom vai ficar ainda melhor. Em breve, a reinauguração da Hospinet Curitiba, com espaço ampliado para proporcionar um melhor atendimento aos clientes. Siga a Hospinet nas mídias sociais, Facebook e Instagram para conferir as novidades e surpresas da reinauguração. Hospinet, há 30 anos atendendo você com amor e respeito. Na Rua Barão do Rio Branco, número 518, entre a Rua André de Barros e a Avenida Visconde de Guarapuava, em Curitiba. Fone 32328877. Você já parou para pensar na prevenção da sua família? Conheça já os planos de assistência funeral do Luto Araucária e do Memorial Parque das Araucárias. Planos de assistência funeral com direito de sepultamento e cremação, com valores que cabem no seu bolso. Ligue já, 3323-2506 e conheça os planos. Aproveite também o nosso clube de benefícios com descontos em clínicas, exames, aparelhos auditivos, entre outras vantagens. Ligue 3323-2506 e proteja a sua família. Ou no WhatsApp, que é o 99797-7003. Luto Araucária, cuidar de quem amamos, faz parte da vida. Prepare-se para 2 dias de intensa espiritualidade. Confirmado, dias 6 e 7 de abril, 7º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso, com o Padre Reginaldo Manzotti. Faça a inscrição agora, 41-3221-6060. Tudo pronto para você viver 14 dias celebrando Pentecostes. Peregrinação Itália e Terra Santa, com direcionamento espiritual do Padre Reginaldo Manzotti. Você vai conhecer ou rever Roma, Tel Aviv, Galileia. Na Judéia vai visitar as igrejas de Santana, Capela da Flagelação e da Condenação, Via Sacra e Santo Sepulcro. E a incrível cidade de Jericó. Reserve esse tempo para sua fé. Embarque dia 5 de junho de 2019. Peregrinação Itália e Terra Santa com o Padre Reginaldo Manzotti. Saiba mais e reserve. 41-3221-6009, 3221-6021 ou no e-mail padrereginaldomanzotti@gmail.com. Acesse padrereginaldomanzotti.org.br. Você está ouvindo Diálogo, combatendo a injustiça e anunciando a esperança. Bom dia para você que está sintonizado aqui na Evangelizar, a Rádio Católica da Família Brasileira. Acerte o seu relógio, 9h33. Nós vamos juntos até as 10 da manhã, quando tem Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Mas até lá nós ficamos juntos por aqui no programa Diálogo, que hoje recebe a pedagoga Milena Fiuza. Estamos falando sobre esse período de adaptação, que é o início do período escolar. Então as crianças estão aí finalizando as férias, as famílias se preparando para deixar as crianças em sala de aula. E é assim um período de mudança, seja para quem está entrando agora numa escola nova, seja para quem está retornando ou aí mudando de fase escolar, ou seja, momento aí de desafios para todos, para as crianças e também para as famílias. Milena, tem bastante perguntas chegando e eu separei 2 aqui, que é daquela fase inicial, né? Quando as crianças são bem pequenas, passaram muito tempo com as famílias e agora sim é que vão enfrentar pela primeira vez na vida a sala de aula, ou seja, é um desespero, principalmente para os pais, né? Vou ler aqui algumas questões aqui para você. A Marta de Autônia, no noroeste do Paraná, diz o seguinte: meu filho tem 4 anos. Ele entra na escola esse ano no pré, né? Então, com os 4 anos. A minha preocupação é que ele não tem contato com outras crianças. Quem cuida dele são os meus pais, que já são de idade. E o lugar que ele frequenta muito é um lar de idosos, que fica bem em frente à minha casa. Ou seja, a Marta está preocupada. Vamos tentar ajudá-la aqui. Vamos ver quem mais que conversa com a gente também aqui, ó, vamos ver. Bom dia, Juliana. Tem um netinho que tem 4 anos e 5 meses e ele tem pavor da escola. No ano passado ele frequentou 2 meses numa escola, só que nesse período ele já ficou doentinho, aí piorou no início. Então ele entrou na escola, começou a gostar um pouco, gostava até da professora, aí teve mais uma mudança de professora, aí que ele então começou a rejeitar a escola. Né? E esse ano ele disse que ele não quer ir de jeito nenhum, está com medo de enfrentar essa situação. Diz que ele gosta muito de desenhar, conhece já bem as letras, enfim, realmente vê que a criança ali está avançando. É o Samuel, o netinho aqui da nossa ouvinte que conversa com a gente. Deixa eu ver o nome da ouvinte, é a Cidinha Lopes. Ela mandou até um desenho aqui do Samuel para mostrar o quanto ele gosta de desenhar, bacana. Então a gente está falando dessas crianças, né? Uma vai enfrentar pela primeira vez e outra já está ali com algumas dificuldades, já iniciou a vida escolar com algumas dificuldades. O que a gente pode fazer para ajudá-los, Milena?
Olha, então assim, veja, essas avós, né? Mães e avós. Pois então, bom, começa que vejam, e aí eu brinco sempre com os amigos, enfim, que têm os filhos pequenos, eu falo, gente, quando é que esses filhos vão para a escola para começar a ser gente, né? Porque assim, ó, até então a gente tá ali com as crianças, enfim, e aí começa a ser humano quando vai para a escola. Sim, porque começa a se relacionar com os outros, então, né? assim, vamos se convencer, pai, mãe, avós, que não tem jeito. Vai ser humano, vai virar gente quando vai para a escola. Claro que tem uma certa dificuldade aí, dói, né? Sim. Machuca às vezes, aí o coração, mas funciona assim. A gente vai se tornando humano. Nós vamos nos construindo humanos. Sim. E a escola é grande parte dessa humanização. Exatamente. E ela precisa acontecer, ela precisa começar em algum momento. E aí tem algumas dificuldades. Claro, a gente sabe disso. E aí são 2 experiências e vai acontecer muito normal, então elas não estão nem de jeito nenhum fora do que acontece em quase todas as experiências. Quando alguém me diz assim, nossa, que maravilha, foi ótimo, deixei lá, virei as costas feliz, é uma exceção. Não é quase uma exceção, porque é difícil isso acontecer, claro. Porque é uma insegurança completa de todos. Quando eu falei antes que tem características, cada fase, cada rito, quando a gente está falando da educação infantil, a característica desse momento, desse rito da entrada, dessa passagem, é a do medo de abandono. A criança tem a real certeza que vai ser abandonado. Então, quando você vai lá deixar o filho, ele não tem a garantia nenhuma que você vai voltar a buscar. Você vai nunca passou por isso, né? Não, você vai deixar ele na escola e por mais que você diga, volto depois, ele não tem noção de tempo. Certo. Ele não sabe que vão ser 4 horas, 8 muitas vezes, porque a criança fica o dia todo, e que você vai estar ali quando ele sair. Ela não tem essa noção. Então, o que você precisa dizer? Que você vai estar ali e esteja. Então, assim, se você vai buscar e que é você que vai, a primeira grande situação é esteja ali. Se você vai dizer que vai ficar olha, então hoje só vamos ficar 2 horas, sejam 2 horas, esteja ali em 2 horas e pegue naquele período. Ele precisa da garantia e da tua palavra de que vai ser bom. Você precisa, ainda que esteja morrendo por dentro, coração partido, chorando, vai chorar escondido. Vai chorar escondido, chora lá no banheiro. Mas não ali, porque ele precisa do teu aval. Ele precisa que você diga que a escola vai ser legal, que a escola é um lugar bacana, olha lá vai ser bacana, você vai fazer amigo, você vai poder brincar, vão ter outras crianças da mesma idade, né? Então, quando o nosso primeiro ouvinte ali que não tem contato com crianças da mesma idade, olha que oportunidade, veja, olha que legal, você vai brincar com outras crianças da mesma idade, você vai poder dividir brinquedos diferentes. Como é difícil para eles isso também, super, né? Super difícil. E você vai poder brincar, enfim, vão ter outras oportunidades. Eu acho que, nesse caso, ele vai se dar super bem. Porque vai ver um outro ambiente, vai ver uma outra situação que hoje não está acostumado. Sim. Então, vai ali estar num paraíso. E vai se dar super bem e super à vontade. Até porque o mundo adulto é mais difícil de entrar do que o infantil. Certeza. Né? Então, ele já está no mundo adulto, que é mais difícil. O infantil é o mais fácil. E muito bem. Vai muito da postura do pai e da mãe. A escola também, a gente quando trabalha com os professores, trabalha muito com isso. Trabalha assim, professores, professoras, como é que vocês acolhem? E tem várias características, assim. Muito do jeito que a gente acolhe também muda. Como é que quando você vai lá acolher a mãe e diz, venha, fique aqui, olha, pode ficar tranquila aqui, que aqui você não vai sentir falta da mãe e do pai, pronto, você matou a mãe, né? E daí a mãe pensou o quê? Você tá querendo me substituir? Eu fiz tudo isso pra essa aqui vir me dizer que não vai sentir minha falta? Não, você tá brincadeira aí que a mãe morreu, pegou birra daquela professora e acabou. Sim, tem então, gente, até isso a gente conversa, olha, professora, o jeito que a gente tem que falar falar assim, olha, a mãe vai voltar daqui a pouco, né? Fique tranquilo, venha, você vai ficar um tempo aqui com a gente, mas depois você vai voltar. E assim, e cada escola tem a sua organização.
Então, tem algumas que deixam entrar, tem outras que não deixam, tem algumas que deixam, por exemplo, vir até o pátio só, né? Vem na porta, ou na primeira semana pode até entrar na sala. Mas todas determinam um limite, né? Pronto, todas. E é preciso um limite. Sim. É preciso, porque senão você não consegue nunca. E é normal isso de escola. Sim. Por exemplo, na segunda, Samuel, né? Samuel. Muito bem. As crianças ficam doentes na escola. Sim. Isso é normal, porque tem muita criança. As crianças mudam a temperatura. As crianças, claro, elas vão conviver juntas. Então, isso vai acontecer. Elas vão ficar adoentadas e uma vai passar para outra. Sim, acho que quando as coisas estavam melhorando, trocou a professora, pronto, infelizmente. Tem essas questões. A gente tenta não fazer isso na escola, de não trocar, enfim. Mas as professoras, por exemplo, elas engravidam muitas vezes. Elas têm mudanças. Enfim, tem coisas alheias à nossa vida, vontade. Né, gente? Então, a grande questão nesse momento, nessa entrada, é primeiro a noção de abandono, de deixar claro que a gente não vai abandonar, portanto, se eu vou buscar, eu tenho que buscar, eu tenho que estar lá, e ser a minha voz que vai endossar o quanto é bom a escola. E não recuar, né? Não recuar. Tem gente que fala assim, deixa 2 dias, coitadinho, chorou muito ontem, hoje eu vou deixar ela em casa. Aí acabou-se. Aí detestou a escola, nossa, não gosto da escola, não vou levar mais. Mas, minha gente, como que uma criança desse tamanho tem condição e autonomia para dizer o que acha da escola? Exatamente. Não é nesse tamanho. E qual que é o período ali que a gente considera normal, né? Que a criança esteja ali chorando, ainda reclamando, seja às vezes para o pequenininho ou até mesmo para o adolescente que a gente viu ali que está passando o tempo e parece que ainda não passou esse período. Quando a gente tem que realmente se preocupar, Milena? Então, assim, as crianças acabam chorando, e aí depende, claro, da criança, mas elas ficam 2 semanas. 2 semanas. Ficam ali 2 semanas, elas ficam chorando, enfim e tal. Normal, sabe? Mas e veja assim, elas choram ali 2 semanas, 3 semanas até, e choram, e ficam, e depende do tamanho também delas, né? E depende da idade que elas têm e tal. Adolescentes, sabe que adolescentes demoram um pouco mais até, porque eles não estão chorando. Então não é visível, isso mesmo. E tem dificuldade de se expressar e dialogar, né? Pronto, também. quem é visível, você vai fazer alguma coisa, porque está chorando. Então eu vou tomar uma atitude. Está chorando, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar no colo, eu vou sentar do lado e tal. O adolescente não está chorando visivelmente. Então eu não vou fazer nada muitas vezes. Eu vou deixar. E isso às vezes vão meses. E eu vou tomar uma atitude só quando ele fizer alguma coisa muito extrema. E isso já às vezes passou 6 meses, passou um semestre inteiro. Certo. Então percebe que às vezes demorou mais para um adolescente do que para uma criança pequena, que em uma criança pequena em 2 semanas eu resolvi, porque ele está expressando a dificuldade, e aí pronto, ficou lá 1 mês a criança chorando aos gritos. Talvez valha eu pensar que não seja aquela escola, talvez, não seja aquele momento, aquele período. Eu coloquei o dia inteiro. Olha, acho que talvez o dia inteiro, então seja muito. Sim, ou às vezes tem outras mudanças acontecendo, né? Porque às vezes uma mudança de escola, na verdade, é resultado de várias outras de uma mudança de bairro, de cidade, ou uma família que está se separando. Fazendo, claro. Né? Então, assim, às vezes não é aquilo. Então, eu coloquei o dia inteiro, eu coloquei de manhã, e a criança nunca acordou cedo na vida. E aí eu quero que ela acorde lá às 6 horas da manhã para ir para a escola, porque tem que atravessar a cidade. E aí tem outras coisas. Tá tudo ótimo. Estamos lá felizes da vida, deu tudo certo. Aí teve um feriadão. Um feriadão, a gente emendou o feriado 5 dias, ótimo. Chegou na segunda-feira, minha gente, é claro que ninguém quer ir pra escola. A gente vem deprimido pro trabalho, imagina se a criança não vai, né? Chegou na segunda-feira, a criança vai chorar, mas é claro que vai chorar. Vem um chororô pra escola daqueles, que parece que virou o primeiro dia de aula de novo. Gente, coitada das professoras, né? É isso, e a gente sabe que isso acontece. Então virou de novo readaptação. Então, às vezes, não é nem só volta às aulas, às vezes é volta de feriado, volta da casa da avó. É que a gente fica quieto, o adulto fala, tem que trabalhar, né? Agora a criança chora, como ela se expressa. Chora. Então, às vezes, a gente sente, por exemplo, quando eles vão para períodos na casa das avós. Quando eles voltam, não quer ir para a escola, claro. Claro, né? Tava uma delícia. Pensa, a rotina, que nós estamos falando o tempo todo aqui da rotina, ela é perdida. Ou ela fica mais frouxa.
E aí a gente, na escola, que já estava com aquela rotina, você pensa, ué, mas estava na escola, o que aconteceu? Aconteceu que foi para casa da avó. E tem que retomar a rotina, que não é fácil para ninguém. Helena, vamos fazer mais um intervalo rápido aqui no programa Diálogo de hoje. Conversamos aí sobre esse período de fim das férias, a adaptação do início do período escolar. Você pode ainda participar com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 419-8891-1060. Eu volto já para o último bloco do programa de hoje. Início de ano é tempo de pensar no que realmente importa, sua saúde. E agora Curitiba conta com o Pladiza Planos de Saúde. Com mais de 20 anos de trabalhos, possui ampla rede credenciada e valores acessíveis. Ligue e agende com nossos consultores, 3195-2222. Confira nossa rede credenciada no www.pladiza.com.br. Glória Vida. E agora chegou o momento da gente conversar com a Josi da Flora Vita. Ela tem um recado especial para você que quer emagrecer aí. É a nova resolução de 2019, né, Josi? Bom dia para você. Bom dia, minha querida. Bom dia para você que quer emagrecer. A semana anti-gula, um sucesso. Gente, o que é a semana anti-gula Flora Vita? Dia 26 agora de janeiro é o dia da gula. Não é uma data para se comemorar não, hein? É uma data para se prevenir. O que acontece? O que faz as pessoas ganharem peso? É o excesso de fome, a ansiedade que faz a pessoa comer mais, e a gula também que faz a pessoa comer além do normal, além da fome. Então, o que o ActiNutri faz nessa história toda? Ele controla a fome, a ansiedade e a gula. Por quê? Porque o ActiNutri tem ativos que vão regularizar o seu organismo, tornando ele mais tranquilo, você vai se sentir mais calmo. Então, o que acontece? Engordar vai além da fome. Então, é aí que chega a ansiedade e a gula. Por isso, essa semana, nós estamos fazendo uma semana especial. ActiNutri Gold, num preço super acessível para você que quer emagrecer e quer controlar a ansiedade e a gula, aquela vontade de ficar mastigando o tempo todo. Então pegue o telefone, eu te convido a ligar agora no 0800 726 9007, 0800 726 9007, que os nossos consultores estão aqui e vão explicar certinho como que a ActiNutri Gold vai controlar a gula, a ansiedade e a fome. E ao mesmo tempo, Ju, acelerando o metabolismo, queimando os estoques de gordura. E hoje, quarta-feira, kit Top 12. Ligue 0800 726 9007. Kit Top 12, semana anti-gula, Flora Vita, minha querida. Obrigada, Josi. Então você já sabe, ligue 0800 726 9007. Glória Vida, 0800 726 9007. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E aí, já pensou em comprar móveis planejados direto da fábrica? Isso mesmo, direto da fábrica, sem intermediários e atravessadores, com até 40% abaixo de preço de mercado, indo direto na fábrica Móveis Planejados. Solicite seu orçamento, com o primeiro pagamento para mais de 60 dias. 3552-4462 ou no WhatsApp 988952343. Você vai realizar o sonho dos móveis planejados. Fábrica Móveis Planejados. Evangelizar, a Rádio Católica da Família Brasileira. Você se esforçou para se preparar para o Enem. Agora, você não pode perder a chance de usar a sua nota e decidir o seu futuro. No SISU, para se candidatar a uma vaga em instituições de ensino superior públicas, as inscrições vão de 22 a 25 de janeiro. E em breve tem inscrições do ProUni, para concorrer a uma bolsa de estudos em instituições de ensino particulares. E do FIES, para conquistar um financiamento para o seu curso. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
7º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso com o Padre Reginaldo Manzotti. Confirmado dias 6 e 7 de abril. Faça a inscrição agora. 41 3221 6060. O mundo se modifica a cada minuto. O rádio é a melhor companhia. Você está ouvindo Diálogo. Bom dia para você que está sintonizado aqui no Evangelizar, a Rádio Católica da Família Brasileira. Agora 10 para as 10, daqui a pouquinho está chegando o Padre Reginaldo Manzotti com experiência de Deus para todo o Brasil, mas até lá nós ficamos juntos aqui no Diálogo. Hoje eu converso com a pedagoga Milena Fiuza, que por coincidência também foi minha colega de sala de aula no ensino fundamental. Estamos justamente falando sobre esse período escolar. As férias estão acabando, as crianças vão ter que retornar aí à sala de aula, algumas trocando de escola, enfim, um período de adaptação. E a Milena traz dicas aqui para as famílias enfrentarem bem esse período do ano. Nesse último bloco, Milena, eu queria deixar algumas dicas práticas aí para as famílias. Deixa eu só ler mais uma participação que chegou para nós aqui. Pessoal lá de Minas, a Leninha diz o seguinte: bom dia, meu filho está com 12 anos. Ele nunca quis ir para a escola e com o tempo foi diagnosticado com TDAH e hiperatividade. Mais à frente, TOD. Passou a ter dores de cabeça, vômitos com frequência e a psicóloga dele aplicou um teste nele e deu tudo abaixo da média. Falou que por isso ele tem muita dificuldade em ficar em sala de aula e ele precisa de um atendimento diferenciado. E tem também até um tutor que está lá e eles estão com dúvida se isso realmente está ajudando. Já ficou 2 anos no 6º ano e ela diz que não vê muita possibilidade dele retornar à escola esse ano. Então, a necessidade desses cuidados especiais que muitas famílias enfrentam também, né, Milena? Sim. Como ficar atento para a gente ver quando tem essa dificuldade. Pronto. E aí, e que bom que essa mãe está atenta. Sim, né? Então, que é uma mãe interessada, isso mesmo. Uhum. Aqui a gente vê 2 situações. Hoje... Há muitas situações dessa, tem muitos diagnósticos. Tá ficando cada vez mais comum, né? Sim, também. Talvez tenha sempre tido. A gente não tinha os diagnósticos. Exatamente. Né? Uhum. Mas também há um exagero de achar que tudo possa ser isso. Também então a gente tem que ter 2 cuidados aqui, né? Um de a gente, pais, não fechar os olhos para os problemas, de achar que não tem nada, de achar que não tem nada, e aí às vezes a gente na escola a gente convida os pais, chama os pais e fala: olha, pai, tem sim, a gente tá percebendo aqui uma dificuldade, vamos procurar juntos, Seja né? Um profissional preparado faz toda a diferença. Isso mesmo. Né? Vamos, e aí o pai se nega, e isso é muito ruim, porque sozinho a gente não faz nada, mas também tem um outro lado que é um exagero de achar que tudo tem alguma coisa, que tudo tem que colocar remédio. Enfim. Não, então assim, aqui me parece perfeito. Fez diagnóstico, procurou, colocou um tutor. Então tá certinho aqui o caminho. E aí, o retorno, então, pense, se a gente colocando aqui das crianças ditas, consideradas normais, enfim, consideradas dentro do padrão, já é difícil retornar. Sim. Imagina quem não gosta da escola, né? Quem tem muitas barreiras para enfrentar, quem tem mais né? dificuldade ainda retornar para a escola. Tem sim aí um bloqueio maior ainda com a escola, maior dificuldade porque não está sozinho. No entanto, ainda assim a escola é um ambiente socializador. Ainda, e é por isso que vale a mãe continuar e tentar ir um pouquinho mais. Porque, veja, a escola não é só do conhecimento formal. A escola não é feita só, e não se preocupe que está no 6º ano de novo, e a escola vai ter essa percepção de que quando não der mais para o 6º ano, vai para o 7º. Quando achar que está muito grande, por exemplo, às vezes por causa do tamanho, está muito desproporcional com as crianças do 6º ano, a escola vai perceber e vai para o 7º. A escola vai perceber isso, e não por conta do conhecimento formal, dos conhecimentos lá que tem no livro, mas sim por conta dos colegas, por conta de estar com outras crianças. Todo um amadurecimento emocional. Com toda certeza, né? Que se você junto. Tirar da escola, isolar, talvez seja o pior caminho. Aí a criança, o menino, o adolescente nesse caso, é claro que o caminho mais fácil é o querer ficar em casa. Porque para ele há uma dificuldade, ele com certeza tem aí grande barreira, mas
por outro lado, ficar e se isolar talvez seja uma barreira ainda maior que ele vai ter depois, quando ele crescer mais. Sempre, gente, e todo mundo tem dificuldade de ir para a escola. Se nos dessem opção muitas vezes, talvez a gente juntas aqui não teria terminado fundamental, a gente não teria sido colega para o resto. Sim. Porque se minha mãe me desse opção, talvez eu não teria voltado para as freiras, né? Sim, sim, exatamente. E em vários momentos a gente tinha falado, não queremos freira, não queremos voltar para vocês. Não, é verdade. Porque várias vezes a gente não quer ir para a escola, a gente, né? E olha que a gente nem tem tantas barreiras. Imagine quem tem. Então, vale sim nós pais insistirmos com os nossos filhos, porque e mesmo aqui nessa situação, a gente não vê muitos avanços, e os pais aí fiquem tranquilos que não são os avanços muitas vezes de conhecimento acadêmico, né, de conteúdo, mas vejam os avanços emocionais, sociais, afetivos, sociais. Vejam o que ele, e não comparado com, e aí vale para todo mundo, minha gente, não compare o seu filho com o outro, compare ele com ele mesmo. Sim. O que ele no começo do ano era e o que ele no fim ou na metade do ano está. Como é que eu comecei, né? Como é que seu filho ali, com toda essa dificuldade, com o tutor, quando ele começou o ano ele estava. E agora, no meio do ano, como é que ele está? Ele já consegue ter um pouquinho mais de avanço? Ele já interage um pouco mais? Como é que ele está? Né? Que avanço que ele teve? Então, isso que vale. Certo, certo. Muito bom. Boas dicas aí para a gente finalizar o programa, Milena. Último minuto, eu queria que você desse algumas dicas práticas aí para quem quer às vezes buscar um livro, um filme, alguma coisa para ver em casa, para ajudar as crianças, até ver junto com as crianças, Sim, né? Muito bem, a gente estava pensando aqui que tem um recente que é o Divertidamente, né? Que fala das emoções, enfim, é um filme bacana, é um filme que tem aí princípio até científico, quando fala um pouquinho das emoções. Bem legal. Fala também da mudança. A menina está fazendo uma mudança, ela passa por toda essa ideia de mudar de cidade, mudar de escola, e todas as emoções que tem dentro dela. E aí vale tanto e ele é lúdico, enfim, eu acho que vale sim assistir com a família toda. Tá certo, olha lá, momento cinema aqui no Diálogo. Muito obrigada. Milena, muito obrigada aí pela tua participação. Eu que agradeço. Muito bacana. E que legal a gente se reencontrar com aqui certeza, no estúdio, né? Muito verdade. legal mesmo. Falando de escola, a gente pode relembrar um pouquinho do nosso período, que para mim marcou muito a minha vida. Meus grandes amigos ainda continuam comigo, porque justamente eu fiz esses laços na escola, e é o que a gente deseja aí para todas as crianças. Muito bem, eu que agradeço, foi um grande prazer. Obrigada mesmo, Milena. Obrigada a você que ficou com a gente aqui no programa de hoje. Conversamos juntos aqui no Diálogo. Eu volto dentro do programa Hora do Associado, nas notícias, aí junto com você e o Jacques Santos. E agora você já sabe, tem a Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti chegando por aí. Uma quarta-feira abençoada para todos nós, gente. Até mais. 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 Todos nós